E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai se aventurar numa história que parece coisa de túnel do tempo, só que ao contrário. Preparem-se para uma viagem no tempo como vocês nunca viram antes. Imaginem só, um professor suíço, gente boa, lá no comecinho dos anos 1900, levando uma vidinha tranquila. Nome dele? Paul Dienach. Ele era um daqueles professores que todo mundo gostava, sempre disposto a ajudar. Até aqui, tudo normal, né? Uma vida pacata, sem grandes emoções, apenas o cotidiano de um professor dedicado. Mas a vida do Paul estava prestes a virar um novelão daqueles, que nem o Vale a Pena Ver de Novo nunca viu. Uma reviravolta que ninguém poderia prever. Dienach era um cara culto, poliglota, dava aula pra galera. Nada demais, certo? Ele ensinava com paixão e era respeitado por todos. Mas em 1921, o destino resolveu dar uma sacaneada. O Paul ficou gravemente doente e caiu num coma profundo. Uma situação desesperadora para qualquer um. A vida é um sopro, né? Num instante, tudo pode mudar. Mas o que parecia ser o fim da linha para o Paul era só o começo de uma viagem mais louca que a Fórmula 1. Uma jornada que desafiava todas as leis do tempo e do espaço. Enquanto o corpo do cara estava lá, paradão, a mente dele resolveu dar um rolê no futuro. Uma experiência que poucos poderiam imaginar. Sério. O Paul jurava de pé junto que passou um ano inteiro no ano 306. Ele descreveu uma sociedade avançada, com tecnologias que nem sonhamos. E essa aventura deixou marcas profundas na mente do professor. Ele voltou com uma visão completamente nova do mundo. Marcas essas que ele fez questão de deixar como herança para a humanidade. Ele escreveu tudo em um manuscrito, na esperança de que suas experiências pudessem iluminar o caminho para o futuro. Depois de um ano em coma, o Paul finalmente acordou. Ele abriu os olhos devagar, tentando entender onde estava e o que tinha acontecido durante todo esse tempo. A galera fez a maior festa, comemorando o retorno dele à vida. Risos, abraços e lágrimas de alegria preencheram o ambiente. Mas a alegria durou pouco. O Paul jurava de pés juntos que tinha lembranças nítidas do futuro, como se tivesse vivido de verdade naquele tempo. Ele falava de visões tão vívidas que era difícil não acreditar. Ele descrevia um mundo completamente diferente, tecnologia de outro mundo, cidades futuristas com carros voadores, e até a própria raça humana tinha mudado pra caramba. As pessoas tinham aparências e habilidades que pareciam saídas de um filme de ficção científica. Seria tudo alucinação de quem estava doente? Os médicos estavam céticos, achando que poderia ser apenas um efeito colateral do coma prolongado. Ou tinha caroço nesse angu? Será que havia algo mais profundo e misterioso por trás dessas memórias? O Paul não sabia explicar como ou por que aquilo tinha acontecido, mas ele sentia que precisava contar a história dele. Ele estava determinado a registrar cada detalhe. Aí, ele começou a escrever tudo num diário, com detalhes minuciosos sobre o ano 306. Cada página era preenchida com descrições vívidas e precisas. As anotações dele eram cheias de informações sobre a sociedade, a cultura, a tecnologia. Ele falava de avanços que pareciam impossíveis para a nossa época. A história do Paul Dienach é um mistério daqueles de deixar o Padre Quevedo de cabelo em pé. Cada nova descoberta no diário deixava todos mais intrigados. Seria ele um viajante do tempo? Um visionário? Alguém que, de alguma forma, conseguiu acessar o futuro? Um cara que pirou o cabeção? As teorias eram muitas, mas as respostas, poucas. Bora desvendar os mistérios do Diário do Futuro e descobrir o que o futuro nos reserva, segundo a história inacreditável do Paul Dienach. Quem sabe o que mais podemos aprender com essas visões do amanhã? O futuro que o Paul visitou era mais high-tech que filme do Spielberg. A Terra de 306 era um lugar transformado por séculos de avanços tecnológicos e sociais. A galera se multiplicou pra caramba,
Mas a Terra deu um jeito de controlar a galera. Só que não foi fácil, não. Catástrofes naturais e guerras deixaram o planeta todo detonado. As cidades que a gente conhece hoje, esquece. No lugar delas, metrópoles gigantes, construídas com tecnologias que fariam o professor Pardal babar. Imagina só, comunicação instantânea com o mundo todo, viagens interplanetárias rolando soltas. Era outro nível. Mas o mais legal é que a galera do futuro tinha outra cabeça. A galera não estava mais ligada só em dinheiro e poder. A paz, o conhecimento e o bem-estar viraram prioridade. A competição deu lugar à união, sabe? O Paul descreveu uma sociedade tipo um sonho, sem pobreza, sem guerra, uma utopia. Mas nem tudo são flores, né? A realidade pode ser bem dura. O Paul também viu que a gente ia passar por maus bocados antes de chegar nesse paraíso. Ele previu tempos difíceis, quase inimagináveis, guerras por causa de água, comida, essas coisas básicas. A escassez de recursos ia causar um caos sem precedentes. Doenças sinistras se espalhando pelo mundo igual novela das 9. Epidemias que fariam a gente repensar tudo. E o clima? Uma zona. Tempestades, secas e desastres naturais se tornariam rotina. Cidades inteiras engolidas pelo mar, transformando paisagens urbanas em ruínas aquáticas. Vulcões cuspindo fogo para todo lado. A Terra parecia estar em fúria. Segundo as visões do Paul, as mudanças climáticas seriam sinistras. O planeta ia se transformar de maneiras que a gente nem consegue imaginar. O mar ia subir mais que pipa em dia de vento, engolindo cidades litorâneas e deixando milhões de pessoas sem teto. Furacões, terremotos, vulcões, tudo isso ia rolar solto, testando a raça humana até o limite. A natureza não ia dar trégua. E não era só a mãe natureza que estava de TPM, não. A humanidade também ia contribuir para o caos. Guerras por causa de água, comida, petróleo, conflitos por recursos se tornariam comuns. Ia ser um Deus nos acuda. Armas poderosas, capazes de destruir o mundo várias vezes, iam deixar todo mundo de cabelo em pé. A tensão global ia aumentar, com nações se armando até os dentes. Capazes de destruir o mundo várias vezes, essas armas iam ser uma ameaça constante. Iam deixar todo mundo de cabelo em pé. A sensação de insegurança seria constante. No meio desse caos, a civilização ia ruir. As estruturas sociais e políticas não iam aguentar. A economia ia pro vinagre, governos iam cair. Ia ser o ó. O colapso seria total. Seria o fim da linha pra gente? A pergunta que fica é: como vamos sobreviver a tudo isso? Apesar de toda a treta, o Paul também viu uma luz no fim do túnel. Das cinzas da antiga civilização, ia surgir uma era de paz, união e sabedoria. Um governo mundial, formado por líderes justos e inteligentes, ia guiar a humanidade para um futuro melhor. Nesse novo mundo, justiça social, igualdade e respeito à natureza seriam o lema. A educação ia ser mais valorizada que nota de 100 na feira. O conhecimento seria o bem mais precioso, capaz de abrir a mente da galera. As artes, a música, a cultura, tudo isso ia bombar, celebrando a nossa diversidade. E a religião? Bom, ela ia dar lugar a uma espiritualidade mais universal, baseada no amor, na compaixão e na união entre as pessoas. Imagina que vibe! O Paul sabia que a gente ia ter que ralar para chegar nesse futuro lindo e maravilhoso. Ele acreditava que a transformação da humanidade ia ser tipo novela, cheia de altos e baixos. Mas, no final, tudo ia acabar bem. Segundo as visões dele, a partir das ruínas do antigo mundo, a gente ia renascer mais forte e consciente. Os erros do passado iam servir de lição para construir um futuro melhor. Nessa nova era, a gente ia finalmente aprender a viver em paz com a natureza.
Energias limpas iam abastecer as cidades, a comida ia ser farta e todo mundo ia ter o que comer. O egoísmo, a ganância, tudo isso ia ficar para trás. A galera ia se unir para enfrentar os desafios do futuro, trabalhando junto para criar um mundo mais justo e sustentável. Quando acordou do coma, o Paul correu para escrever tudo o que tinha visto no seu diário. Ele sabia que a história dele era cabulosa, mas ele se sentia na obrigação de compartilhar com o mundo. O diário do Paul era uma mistura de diário de bordo com livro de filosofia. Tinha detalhes minuciosos sobre a vida em 3206, reflexões sobre a vida, o universo e tudo mais. Mas o mais legal era a forma como ele descrevia a galera do futuro. Ele ficou maravilhado com a sabedoria, a paz interior e a serenidade das pessoas. Parecia que a galera tinha finalmente encontrado o segredo da felicidade. O Paul guardou o diário dele às 7 chaves, porque sabia que a história dele ia causar o maior rebuliço. Ele contou para alguns amigos próximos, mas nunca quis fama nem dinheiro. O sonho dele era deixar um registro para a gente, na esperança de que as palavras dele inspirassem a humanidade a trilhar um caminho melhor.